No livro de Atos aos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. Este livro foca na história do início da igreja após a ascensão de Cristo. E no versículo 3 fala um pouco acerca deste tempo, ou a atividade dos apóstolos de Cristo logo após a ressurreição de Cristo. Vocês podem descer. Obrigado. Versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. Está aqui a falar acerca dos apóstolos, os discípulos de Cristo, está a fazer um pouco de feedback, dos discípulos de Cristo que depois da ressurreição de Cristo houve um período em que antes da ascensão de Jesus até aos céus, Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, em que em várias ocasiões falou com eles, em que diz assim que com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando de que respeito ao reino de Deus. Logo após a ressurreição de Cristo, houve um período de espera, antes que Jesus ascendeu aos céus, e Jesus falou e mostrou provas aos discípulos ao longo de um período de 40 dias. Agora, eu não sei se Jesus teve os 40 dias com os apóstolos ou se teve em momentos específicos, aparecendo em momentos específicos. A palavra de Deus não conta o que é que se passou, como é que foi a dinâmica dos 40 dias, mas explica qual foi o tema da mensagem que Jesus explicou. E o tema foi um tema. Não foi acerca de como é que vocês devem organizar a igreja. Como é que devem escolher diáconos, profetas, evangelistas. Ele não explicou, a Bíblia diz que ele não explicou essas áreas. Não explicou como orar pelos enfermos, não avisou acerca das dificuldades que eles iriam ter, das perseguições, que alguns vão morrer pela fé, alguns vão ser espalhados por todo o mundo. Ele não explicou essas ideias. Ele explicou qual é que é o tema que ele explicou aqui. Últimas 3 palavras deste versículo. E falando que respeita ao... Está aqui escrito? Alguém consegue ler? Falou ao respeito ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Ao longo do ministério de Jesus, desde até o seu primo João Batista, ao longo de todo o ministério e até após a sua ressurreição, há uma mensagem-chave que repete-se vez após vez, e é o reino de Deus. Quantas vezes tu pensas acerca do reino de Deus? É algo que tu meditas sobre isso? É algo que nós falamos aqui na igreja? É algo que nós pensamos, o reino de Deus? Talvez não. Eu vou escolher algumas pessoas aqui para ajudar-me a explicar ou compreender o que é o reino de Deus. Podes vir aqui. Tu. Vem aqui. Ali de trás, pode ser Ricardo. E aqui deste lado pode ser ali a Josi. E daqui deste lado pode ser tu, Carlos. Ângelo, aqui pé. De cada zona aqui da igreja. Josi, senhoras primeiro. O que é o reino de Deus? O reino de Deus. O reino de Deus. A casa do Senhor? A casa do Senhor. Ok. O que é o reino de Deus, Ricardo? O reino de Deus é onde existe o senhorio de Deus, onde Deus é o rei.
onde Jesus é o rei. Yeah. O que é o reino de Deus? Eu concordo com tudo o que já foi dito. Isso não vale. Não, essa carta não vale. Essa carta está reservada, isto não vale. Mas eu ia acrescentar. Só que eu acho Há muito para acrescentar. mas é mais do que um reino só com regras, ou seja, nós não temos que fazer essas regras por obrigação. É nós compreendermos que portanto, a lei de Deus é boa para nós. Ou seja, é também um voto de confiança, quer dizer assim, eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim. Então o reino de Deus é mais do que apenas um livro com regras, é uma entrega nossa. Okay. Carlos. Já foi 3 cartas jogadas. Concordo com tudo o que foi dito. Não, isso não vale. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas fazer a vontade do Senhor. Amém. Ok, muito bem, muito bem. Podem tomar os vossos lugares. O grupo Louvor tem bom ensinamento. Todos os outros também estão certos. Mas o reino de Deus, se foi o tema da mensagem e da vida de Jesus, convém nós também estarmos claros de que é o reino de Deus. Primeiro pergunta, o reino de Deus é a casa do Senhor? A igreja? Também faz parte. O reino de Deus, qual foi a segunda pessoa? Foi o Ângelo? Não, foi o Ricardo. O reino de Deus é o domínio do rei? Também. Ângelo, o reino de Deus é a escolha, entrega nossa ao rei? Também é. E o Carlos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas fazer a vontade de Deus, que é, em outras palavras, aquilo que Ângelo disse. Outro versículo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a manifestação do reino de Deus. Agora, algo que para mim incomoda-me é que o reino de Deus é muito mais do que uma rotina de igreja. Isto é um pouco difícil eu como pastor dizer isto, porque eu gosto muito que vocês tenham uma rotina de ir à igreja, de estar com os outros crentes, de ir aos grupos familiares, de ir às reuniões de oração. Isso para mim faz parte de uma vida cristã, de estar em comunhão, de estar a buscar Deus em conjunto com outras pessoas com a mesma crença. Então, para mim, estar a dizer que o reino de Deus não é estas 4 paredes ou esta reunião, é para mim difícil dizer isso, porque o reino de Deus mas é muito mais. E se Jesus falou acerca do reino de Deus, não somente ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério público, mas também nos 40 últimos dias que ele teve na face da terra, então nós podemos ver que esta mensagem é uma mensagem fundamental. Cada um de nós precisamos de entender que esta mensagem do reino de Deus tem que ser a pauta, tem que ser a âncora, a forma que nós estabilizamos a nossa vida. Então, o reino de Deus é muito mais do que o culto religioso. Faz parte, é bom, mas é muito mais. O reino de Deus é muito mais do que somente o senhorio do rei de uma forma geral. O reino de Deus é muito mais do que somente nós estarmos submissos à vontade de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é algo que tem que ser urgente, algo aqui e agora. Muitas pessoas hoje em dia pensam que o reino de Deus é algo futuro, que não é algo do aqui e agora.
Muitas pessoas, hoje em dia, pensam que o reino de Deus só vai chegar aqui a esta terra, às vidas dos seus seguidores, quando Ele vier a segunda vez na glória e implementar o seu reino e se manifestar como o Rei atual e presente. Muitas pessoas acreditam nisso. Eu, pessoalmente, acredito em parte. Eu, pessoalmente, acredito que, sim, Jesus vai vir, vai haver uma segunda vinda de Cristo, em que Jesus vai vir e todo o mundo vai ver que Ele está presente fisicamente. Eu acredito nisso, mas eu também acredito que o reino de Deus é aqui e agora. É algo futuro, mas é algo presente. Por isso que Jesus ensinou os seus seguidores, ao longo do seu ministério, mas também antes da sua ascensão aos céus, o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo que é muito mais além de uma reunião, de um evento. Muitas vezes o que acontece é quando nós pensamos que o reino de Deus é algo futuro, nós não temos uma urgência no nosso coração da sua implementação no imediato. Muitas vezes o que acontece é quando nós pensamos, o reino de Deus vai vir, e nós pensamos, nós até oramos, venha o teu reino, nós estamos quase somente em oração que venha a segunda vinda de Jesus sobre a terra. Mas se Jesus ensinou aos seus seguidores acerca do reino de Deus, não fazia sentido que o reino de Deus era somente algo futuro. Senão ele profetizava, olha, a última geração tem que ter cuidado porque virá o meu reino e vão... Não valia a pena ensinar os seus discípulos acerca do reino de Deus naqueles últimos momentos da sua vida na terra. Então, o reino de Deus é muito mais importante. Deve ser aquele entendimento que nós temos agora que vai mudar completamente a nossa vida no atual. O reino de Deus é aqui e agora, também no futuro. Mas para nós vivermos de uma forma agradável ao Senhor, nós temos que entender que nós somos súbitos do Rei. Nós estamos debaixo do reinado do Rei. Não somente quando nós entramos numa igreja. Muitas vezes nós pensamos, eu vou picar um ponto nos meus deveres cristãos para calar a minha consciência, então eu vou à igreja, eu vou à congregação, eu vou estar num grupo de vida, eu vou a uma reunião de oração para calar a minha consciência, porque eu penso, isto é realmente algo que faz falta como um cristão e eu sinto-me até encorajado, recebo oração, está tudo bom, está tudo fixe, mas o reino de Deus tem que transformar a nossa vida, tem que ser a nossa identidade, tem que ser como é que nós comportamos, tem que ser a nossa mentalidade, tem que ser o nosso falar no dia a dia. O reino de Deus é muito mais do que somente um culto religioso. Por isso que eu pergunto-vos, o reino de Deus é a realidade do teu dia a dia? O reino de Deus é algo que tu tomas consciência de uma forma diária, constante? O reino de Deus é a tua identidade? A forma que tu vês o teu trabalho reflete que fazes parte do reino de Deus? Agora, por que eu digo isto? Porque nós temos, neste mundo, há vários reinos políticos, o reino de Portugal, o reino de Espanha, há vários reinos, se formos dessa forma, há vários reinos ao longo deste planeta, não é? Deste planeta. Mas, de uma forma geral, há um reino que não reconhece Jesus Cristo como Salvador e Deus Pai como o governador sobre toda a terra. Há um reino, nós chamamos o reino das trevas, ou o reino governado pelo diabo, de forma geral, não é?
E depois há um reino da luz que é governado por Deus. Há dois reinos nesta terra. Se nós pensamos que nós fazemos parte do reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus? Glória a Deus. Amém. Então, a maior parte das pessoas, se não todas as pessoas, fazem parte do reino da luz. De uma forma intelectual, de uma forma em compreensão que vocês fazem parte do reino da luz. Agora, se Jesus explicou aos seus discípulos acerca do reino de Deus, no meio de um reino das trevas, significa que esses apóstolos, aqueles seguidores de Jesus, tinham a incumbência, tinham a responsabilidade de trazer o reino de Deus para o meio do reino das trevas e converter o reino das trevas no reino da luz. Nós estamos todos juntos nisto? Que significa que cada um de nós também, nós estamos neste mundo, graças a Deus, não andamos lixo no espaço, nós estamos aqui neste mundo, pés na terra. Nós estamos, tal como os apóstolos, nós fazemos parte do reino da luz, mas nós estamos a viver dentro de um reino das trevas. Agora, nós podemos ter a mentalidade que, ok, eu vivo aqui, mas é somente uma passagem para um dia estar na glória, ter um corpo glorificado, maravilhoso, sem doenças, sem dor, em que eu vou estar no reino da luz e não vou estar ali no reino das trevas mais. Eu só estou aqui de passagem, então eu vou somente focar na minha vida, ler a minha Bíblia, estar a ouvir os meus louvores, de vez em quando ir à minha igreja e está tudo bem. Podemos. Milhares de pessoas têm essa mentalidade, em que vivem naquela bolha de reino da luz, em que estão somente a passar o tempo para um dia sair do reino das trevas e estar no reino da maravilhosa luz. Mas não foi essa a ideia de Jesus ao ensinar os seus apóstolos acerca do reino de Deus. A ideia de Jesus foi: vocês estão aqui para trazer a minha luz para todo o sítio onde vocês estão. Eu creio que Jesus não estava somente a destacar algumas pessoas especiais. Nós podemos dizer, ok, pastor, isto é muito bonito, mas era somente aqueles apóstolos que tinham essa responsabilidade, porque eles eram especiais, escolhidos por Jesus. Mas cada um de nós é especial, escolhido por Jesus, para ser uma influência do reino de Deus aqui nesta terra. Essa carta, como nós estávamos a falar, essa carta de, isto não é a minha responsabilidade, eu não sou especial, eu sou somente um membro da igreja, ou visitante, eu sou somente um passageiro aqui neste mundo. Essa carta não vale, porque Deus chamou todos, até o mais pequenino, até o mais velho, Ele chamou a todos para serem luz do mundo. Não somente alguns especiais para ser luz do mundo. Então, nós temos que entender que o reino de Deus é aqui e agora. É a nossa responsabilidade e deve ser a nossa vivência. Então, como é que nós trazemos essa manifestação da luz de Deus, do reino da luz, para a nossa vida? Quem passa por dificuldades? Alô, alô? Quem passa por dificuldades? Ok, mais alguns passam por dificuldades. Graças a Deus não sou o único. Todos nós passamos por dificuldades. Agora, passando por dificuldades significa que nós, e sendo pessoas que nós acreditamos em Cristo, pessoas que fomos salvos, passando por dificuldades significa que nós somos do reino das trevas? Não. O Ângelo está a dizer que não. A Vera também. Este lado? Não. António também? Ok, ótimo. Estando no reino das trevas, o reino governado por o diabo, que infelizmente ainda esta terra
por maior parte, têm este domínio, estando a passar por dificuldades, não significa que nós somos do reino das trevas. Porque nesta terra, Jesus disse que nesta terra, vocês vão passar por dificuldades. Mas, tenho bom ânimo, que eu já venci. Nesta terra, vamos passar por dificuldades. Tantas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós pomos em causa a nossa identidade, sendo filhos da luz, sendo cidadãos do reino da luz. Jesus próprio disse que vocês vão passar por dificuldades. Tenham bom ânimo, que eu já venci. Então, quando nós passamos por dificuldades, não significa que nós estamos convertidos ao reino das trevas e nós vamos para a tragédia final, vamos para o inferno. Porque cada um de nós vamos passar por dificuldades. Mas nós temos que estar bem conscientes em que Deus está conosco. Deus já venceu aquilo que nós estamos a passar e nós podemos ter fé na identidade que nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Então, o que é que nós fazemos quando passamos por dificuldades? Eu preciso da vossa ajuda hoje. O que é que nós fazemos quando passamos por dificuldades? Paulo, clamar a Deus, mais alguém quer ajudar aqui o Paulo? Resistir, ok, muito bem. Alguém deste lado? Ler a palavra, muito bem. Porquê que nós lemos a palavra? Foi a Gracinha, não foi? Porquê que nós lemos a palavra? Para fortalecermos, porque a palavra de Deus é a nossa vida. Às vezes eu falo com pessoas que dizem, eu não tenho tempo, eu não consigo ter tempo, eu não leio a palavra de Deus. Se não lês a palavra de Deus, quando estás no meio da dificuldade, tu não vais ter ferramentas, não vais ter esperança, não vais ter nada aqui dentro para poder lutar contra o inimigo que está a vir contra a tua alma, que é as tuas emoções e a tua mente, e às vezes até contra o teu corpo. Por isso que eu digo, é tão importante ler a palavra. Pastor, mas eu não entendo nada. Eu não tenho tempo. Continua a ler. Todos os dias, lê a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Paulo, o que é que tu disseste a primeira vez? Clamar a Deus. Mais do que nós clamamos às pessoas à nossa volta, mais do que nós clamamos até à situação que nós estamos a passar, nós devemos clamar a Deus. O salmista diz que o Deus é o nosso pronto socorro no tempo de dificuldade. Ele está pronto para dar-nos socorro. Deus está lá. É a primeira pessoa que vai responder às nossas necessidades. Então, quando recebe um relatório mau, diz, Deus, eu entrego isto para ti. Quando recebes algo que está a afligir o teu corpo, a tua alma, a tua mente, primeiro resposta, o 118 que devias chamar é Deus. Deus ajuda-me. Deus ajuda-me no meio desta dificuldade. Isso é estar no reino das trevas, mas ser um filho da luz e brilhar com a esperança em Deus acima das situações à tua volta. Isto faz sentido? Quem disse outra coisa? Palavra, clamar a Deus. Alguém disse mais alguma coisa? Resistir. Resistir a quê? Ter fé e resistir à oposição que vem contra a nossa vida. A oposição vem por várias formas. Vem por distrações, vem por tentações, vem por dor no nosso corpo, vem por várias coisas que vêm à nossa vida a tentar nos roubar, tirar o que é que nós temos na nossa vida, tentar a destruir o que é que nós já construímos e tentar a matar a vida que está em nós. Então, o inimigo à nossa volta, que domina este reino das trevas, está ávido para nos destruir. Ele quer o nosso mal a todo custo. Por que acontecem estas coisas na tua vida? Porque o teu inimigo, que domina esta zona onde tu estás a viver, apesar de seres um filho de Deus, um filho da luz, ele quer destruir a tua vida, a todo custo.
Ele vai maquinar coisas à volta de ti para destruir-te. É a realidade deste domínio das trevas. Por isso que tu tens que resistir, tens que clamar a Deus e tens que dizer, não, eu não aceito isso. Em nome de Jesus. Eu não aceito esta tentação contra a minha vida. Quando parece haver aqueles pop-ups nas redes sociais, eu não vou clicar aquilo, eu não vou cair em tentação. Quando vem doença contra o teu corpo, eu não vou enfraquecer na minha fé. Isto não é a minha realidade. O meu corpo está a sofrer, mas Deus é a minha cura. É resistir contra aquilo que vem contra a tua vida. Porque a nossa batalha é real. Muitas vezes nós pensamos, isto é só fantasia, a batalha não acontece. Isto, meu Deus, tu estás a viver num conto de fadas, o que é que está a acontecer? A tua vida não passa por dificuldades, não recebes más notícias, não estás a passar por situações de crise na tua vida, o que é que está, onde vives? Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por crise. Agora nós temos que, Vítor, muito bem, resistir ao poder do inimigo que domina esta zona onde nós estamos a viver. Cada um de nós, sendo filhos de Deus, nós temos nas nossas mãos potencial, o poder para brilhar. Muitas vezes, o número mais rápido no teu telemóvel é o teu pastor ou aquela tia que sabes que está sempre de oração por ti, aquela avó que está sempre ali de joelhos a orar por ti. Esse é o número mais rápido. Mas nós temos tudo em nós, tudo na palavra de Deus, para sermos luz no meio das trevas. Tantas vezes nós pensamos que eu não tenho suficiente, eu não sou suficiente. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos tirados do reino das trevas e somos convertidos para o reino da luz. No entanto, nós ainda estamos no reino das trevas, mas nós somos alguém diferente. Temos uma outra identidade, sendo filhos da luz. Isso é a beleza, a alegria de ser salvo. Porque és resgatado de uma influência, de uma identidade, sendo filho das trevas, em que tudo vem à tua vida e não tens uma esperança para ser um filho da luz. Isso são as boas novas do Evangelho. Agora, se ainda não encontraste essa boa nova do Evangelho, irmão, eu encorajo-te, é hora de te converteres. É a hora de seres convertido ao reino da luz, para mudares a tua identidade. Jamais ser um filho das trevas, mas ser um filho da luz, filho de Deus, mesmo estando no meio das trevas. Há uma mudança de identidade que tem que acontecer em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não somente a mudança em vez de ficar na cama ao domingo ou ir à praia ao domingo. Não, eu vou à igreja. Mais do que isso. Tem que mudar a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, também a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira, a sexta-feira à noite, principalmente sábado, muito mais, e domingo também. Tem que mudar a nossa identidade por completo, quando nós somos salvos. Tem que mudar a nossa mentalidade, tem que mudar a forma que o nosso coração enfrenta as situações, mas também tem que mudar o nosso comportamento, as nossas palavras, como nós falamos uns com os outros. Nós não devemos ter o mesmo palavreado de que alguém que vive no meio do mundo das trevas. As nossas piadas não devem ser iguais a alguém que vive aqui no meio das trevas. Nós temos que mudar. Nós não devíamos rir de piadas sujas, ter um palavreado com as asneiras, só para ser igual a quem está à nossa volta. Meu Deus, não! Nós somos filhos da luz. Quando há essas coisas a acontecer, tu tens duas respostas. Ou levantas e vais embora, ou cortas aquilo pela raiz e dizes, não aceito isso. Várias vezes, quando eu estava a trabalhar no meio de empresas seculares,
eu estava responsável por equipas de trabalho. Equipas de 15 pessoas, 10 pessoas, em que várias vezes a forma de falar era piadas sujas e muitas vezes a forma deles expressarem a dificuldade que eles estavam a passar era um palavrão aqui e ali. Mas eu ensinei desde o início que eu não aceitava isso. Eles sabiam que quando o chefe chegava, não havia mais palavrões. Eles bem queriam, mas já não havia mais. Agarra essa palavra. Às vezes saía e pediam desculpa. É essa influência que nós temos que ter quando nós estamos no meio do mundo das trevas. Nós temos uma outra identidade. Nós somos convertidos ao reino de luz. Nós não podemos aceitar que o reino das trevas influencia, e contamina o nosso comportamento. Não é aceitável. Porque senão nós somos uma luz que nem é luz. É uma farsa, é uma hipocrisia. É uma farsa. Nós dizemos sim, 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 até talvez temos uma cruz ao pescoço. Vamos à igreja ao domingo. Mas segunda-feira é igual às outras pessoas. Não pode ser. A nossa conversão tem que ser uma conversão que muda cá dentro. Muda tudo em nós. Para que quando nós estamos aqui no meio das trevas, no meio deste mundo que é tão violento às vezes, as pessoas dizem que é um mundo cão, que cada um tenta comer o seu próximo. Nós temos que ser pessoas diferentes. Amém? Tem algumas pessoas corajosas. Nós temos que ser pessoas diferentes. Isso é o reino de Deus, que não é confinado a 4 paredes, nem é confinado ao nosso tempo devocional diário, nem é confinado à nossa lista de melhores músicas no Spotify, não é confinado àquilo que nós somente ouvimos ou lemos, abrange tudo. Por isso que o reino de Deus transformou tão rapidamente a civilização em que começou. Porque não somente era algo tão diferente de que os religiosos, não somente era algo tão diferente dos políticos, mas que transformava completamente a sociedade. Trazia justiça onde havia injustiça. Trazia paz onde não havia paz. No meio da opressão política, ele trazia paz, esse reino. Trazia esperança, trazia alegria e trazia o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós levamos de ânimo leve o poder do Espírito Santo. Ao longo deste próximo mês nós vamos estar a falar acerca do poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito transforma completamente a nossa vida e também o que está à nossa volta. Nesse meio onde eu estava, tão frequente a trabalhar, houve pessoas que vieram ter comigo e não somente não dizia palavrões à minha volta, mas veio ter comigo e dizer: o que é que se passa contigo, Seth? Tu tens, parece uma aura à tua volta. É o poder do Espírito Santo. Muda. As pessoas reparam quando há o poder do Espírito Santo em nós. Quantas vezes, Selma, quando tu estás em concerto, as pessoas são impactadas pela paz de Deus, pelo amor do Espírito. Concertos seculares em que talvez 95% da plateia não é crente. Só por causa da influência de uma filha da luz. Todas aquelas pessoas são influenciadas pela luz de Deus. Cada um de nós somos filhas da luz. Não há diferença entre um pastor e um visitante. Não há diferença. Cada um de nós somos salvos pela graça de Deus e somos convertidos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Agora, a questão é: estás a ser um filho da luz? O reino de Deus transformou a tua vida? Ou é somente uma experiência na mente, um entendimento mental, ou uma experiência dominical ao domingo de manhã? É um estilo de vida? Estás a ser ousado na tua fé? As pessoas sabem que és cristão
por causa da forma que tu falas, a forma que tu ages, ou és um crente disfarçado? Aqueles espias disfarçados que usam aqueles óculos, aquele chapéu, 007. És um disfarçado, undercover, em que ninguém sabe. Está tudo bem, ninguém sabe. Eu não vou criar ondas, está tudo bem. Ou as pessoas notam somente pela forma que tu falas, a forma que tu olhas, a integridade quando tu fazes o trabalho, a honestidade, a justiça que demonstras às pessoas à tua volta, não discriminando por causa da cor da pele ou do estado social. As pessoas notam a diferença em ti por teres encontrado Jesus e por teres ouvido acerca do reino de Deus e que és agora um filho da luz. Não somente um cidadão do reino, mas alguém que traz o reino de Deus aqui e agora. Como é que é a tua vivência? Hoje o meu desejo é realmente espicaçar-te, despontar algo para mudar, algo para dizer, não, amanhã, hoje ainda eu quero ser diferente. Eu não quero mais esta vida normal. Talvez estás aqui e tens aceito Jesus ao longo da tua vida, tens aceito este cristianismo, mas ainda não foste convertido. E hoje eu quero incentivar-te a seres convertido do reino das trevas e seres um filho, uma filha da luz. E dizer, hoje, Deus, eu quero a Ti. Eu quero ser salvo. Não quero mais ser disfarçado, ser crente porque os meus pais são crentes. Mas eu quero ser salvo. E que esta salvação seja uma transformação da minha identidade. Tu podes, todos os domingos, até estás aqui a tocar, todos os domingos ir à igreja, até dar ofertas. Tu podes estar aqui e ter amigos, mas mesmo assim não estás convertido ao reino da luz. Mesmo assim podes fazer a vida, ter aquela lenga-lenga toda, mas não ser convertido. É possível. É possível todas as semanas ir à igreja e não estás convertido. Porque o meu desejo hoje é realmente despontar e dar esta oportunidade, abrir esta oportunidade, confrontar certas situações em que talvez vocês tenham estado a pôr debaixo do tapete. Mas a minha ideia hoje é trazer à luz e dizer, está aqui uma oportunidade, hoje, de seres convertido ao reino de Deus, ao reino da luz. Que sejas um filho da luz, em que o teu dia é diferente, teus pensamentos são diferentes, as tuas prioridades são diferentes, em que isto é o teu pão, muito mais do que qualquer carcaça que comes, muito mais do que qualquer coisa que comes, isto é o teu pão, isto é a tua vida, está no reino de Deus, está no teu relacionamento com Cristo, em que há esta urgência de Deus, que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. A oração de Jesus não foi trazer o reino de uma forma futura, mas disse, Deus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é na luz, no céu. Aqui no reino das trevas, tal como é no reino da luz. A oração de Jesus é para nós hoje, é para nós amanhã, é para nós cada dia, que nós sejamos portadores da luz de Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. E durante alguns momentos só vamos
deixar que estas palavras e que o Espírito Santo use este momento para falar as nossas vidas. Só fecha os teus olhos e interioriza estas palavras e deixa que o Espírito Santo fale contigo.